Seguindo ainda o mesmo caminho da crise, hoje, 14/8, Dia Nacional da Crise dentro do League of Legends, a gente vai para Behind the Stars. O chat disse que ele tá imperdível, porque eu tinha abandonado um pouquinho o Behind, porque, guys, eu sou sincero para vocês. Eu cheguei e falei, galera, não tô gostando muito do Behind, porque eu tô sentindo que tá um produto fraco, tá um conteúdo ali que não tá agregando tanto na vida do brasileirinho, mas aparentemente a criação de conteúdo por lá, né, os videomakers e tal, fizeram um trabalho excelente, não esconderam nada da gente, e daí a gente, obviamente, vai voltar a assistir bonitinho, gostosinho. Partiu? Mandem aí já o salve para o Eutobas, hein, guys? Ah, pera, vamos trocar a cor da legenda, eu tô amando essa parada de, mano, botar a Cade é roxo, mas não tem roxo. Azul, talvez, então magenta. Magenta. Nem sabia o que era magenta, é roxo. Vamos lá. Because I'll be honest, I wanna win, but if I and we're behind till minute 20, just a fifth, in my opinion. I felt like before the game one even started, we had already lost. Yeah, I tried to my best. If any of you five actually care about winning, you need to speak up now. Meu Deus. I think you're trolling. Like how we react on stage. Meu That's what I want to get Deus. across. Like and how you feel on stage. You watch like LCK, LPL, like something like But it's not LCK LPL. Uau! Já. Tá. A nossa semana de treino Tá. começou... O Behind já poderia acabar aqui com 48 sec. Eu já vi o suficiente, eu já amei tudo que... Ok, é isso, é isso. Conteúdo de backstage é coisa que a gente não sabe que aconteceu e tá acontecendo por debaixo dos panos, a gente quer saber. Presente Trimby, tá? Sem o Trimby ainda. Meu No Deus! primeiro dia a gente acabou jogando a screen com o Benv, porque o Scamby tinha que voltar para jogar o Academy, né? Então a gente teve um dia ok, não vou mentir que não foi um treino tão ruim, mas a gente começou sem o Trimby, ela é uma semana mais curta, porque a gente jogou domingo e voltou sábado, então a gente acabou tendo só 3 dias com ele, depois de ficar uma semana longe. Então acho que o time passou por uma adaptação grande, assim, né? A gente trocou de player 3 vezes. Não é dando uma desculpa, mas muda o ritmo do jogo. Então a gente teve que dar essa readaptada de novo, voltar no ritmo. Acho que a gente estava num momento muito bom quando ele saiu. Então a gente deu o nosso melhor para voltar. Mas essa semana como um todo, acho que não foi das melhores. Eu acho que a gente teve um primeiro dia bom com ele, mas depois a gente teve algumas disputas que vocês vão ver no BTS, né? A gente tem problema no draft, problema com a forma como a gente reagia a algumas coisas no treino, então não acho que foram dias muito produtivos, então a gente acabou tendo alguns problemas, mas a gente teve uma preparação muito boa nesses últimos meses, então eu acho que eu trouxe isso comigo para o dia de hoje. Hoje de manhã eu sabia que, cara, apesar dessa última semana não ter sido a melhor, a gente tinha construído uma coisa muito legal já. Então eu vim com a mentalidade de que eu vou dar meu melhor, vou confiar no meu time e a gente pode vencer. Então eu acho que essa era a minha mentalidade, mas eu não sei quanto que os outros estavam pesando, a fase não tá tão boa. Cara, que maravilha, velho. A gente estende a mão e os caras pegam o braço inteiro, velho. Cara, que delícia é essa? Eu amo essa lavagem de roupa suja, tá? Tava inteiro. Sumiu, cadê De um time, eu amo. Perfeito. Que delícia, velho. Não tem nada melhor dentro de um relacionamento, seja ele amoroso, profissional, pessoal, do que lavar roupa suja. 5 minutinhos sem perder a amizade? Vamos? Sempre que eu tô ansioso, eu venho falar com meus filhos. Ronaldo, Pedro. Eles são meus filhos. Eu cuido deles, alimento, vejo como eles estão. Ensino sobre a vida, principalmente pra essa coisa aqui. Essa coisa que eu criei, que eu tô criando, porque ele precisa mudar muito ainda. É o Kiss, né, eu acho. Eles. Tell him. Who's your daddy? Tell them, who's your daddy? Ele é meu filhote. Mas eu tenho que trabalhar agora. This is not how the relationship works. Nossa, jogador de FPS que usa a tela igual o Scamber usa, né? Posso mesmo? Jogador de FPS fica melee assim na tela. Filho. Não. Yeah, I'll be honest, guys.
this morning, I came here late, and Smiley was doing one-on-one with Mortius. Okay, he was doing one-on-one with Mortius with like 50 million timestamps. Actually working. And I was a bit ashamed. I don't remember the last time I worked. No, I don't remember the last time he came in time for 11, by the way. He always comes in past lunch, sometimes past scrim time. And he's supposed to be the head coach, the face of the company. It's shameful. I'm a paycheck stealer. And you got a draft now, too, so fucking focus up. I know what I'm doing. Yeah, it's a better chance. No, I just tell him what to draft, and then he does it. And Nossa, que moletom lindo o da Cade, cara. Eu amo cor roxa. Cade, me mande, por favor. Wait, the room does exist? It's bugged. So I'm just gonna... You can move in Mortius, and I move up Gucci. Pretty stealing, you know? Tell them to go. I'll play. Gilly, watch out, I need to sub it. Eita. Ok, coraçãozinho. It's been a crazy couple of weeks. We had Trimby, we lost Trimby, we got Trimby, and now we played again today. But I think the team as a whole can learn a lot from this experience, and scrimming with another support and try to get the most out of it. And that was generally the aim. And I think that we improved in some areas, which was quite key. We talked about it's probably like suboptimal, but the main thing I want you guys to understand is just what this means for the map. So if Trimby opens bot, I think Oh, Trimby. Bem bichinho. should sprint mid, play this next mid wave, and cover top. Yeah. Or our map is really unplayable for my AD. But ideally, I think we just wake up. Yeah, sure. But like, we're gonna do things like this, and we need to understand like the consequence. Like, because if we are faster at recognizing like we need to be on this mid wave, covering top, I think that will win. Because that should be mid, they should just run top. Sure. But Then it could be top now. yeah, sure. But I mean, I do like involving in the play. I mean, she gets the wave anyway, so it's fine. Like, I didn't move anyway. I just like linking if possible. What are the steps that we need to take to be a more competitive team? What are the major issues that we are going through right now? Pera aí, segundo, guys. Mozão, tem que ser uma entrada menor ainda, viu? Isso daqui é muito grande, o USB é menor. And the other thing for me would be, Perdão, do we guys. feel like that the reason we're losing these games against Furia today were because we were worse from a game knowledge perspective, from a draft perspective? Do we think that that's more of a problem? Or do we think the way that we're performing as players is more of a problem? Eu acho que o Trim voltar é bom para todo mundo. Acho que o nosso time ele tá com potencial com ele. Acho que todo mundo sabe o quanto a gente joga bem com as nossas 5 peças. Vazou o primo puto aqui no meu Principalmente, eu coisa. acho que o mid jungle acho que é o que mais agrega com ele. Eu gosto, pra mim é bom na lane, óbvio, né? Acho que a gente já tem uma sinergia boa nesses meses. Então, acho que tira um pouco desse peso também. Eu consigo focar mais no meu jogo, porque ele ajuda bastante o time como um todo. Mas eu acho que é mais essa quebra de ritmo. Não deveria ter sido algo tão grande, mas eu acho que as nossas peças elas ficaram um pouco desconectadas pro jogo de hoje por causa de toda esse momento. Yeah, I think the games today were a good insight to what the team needs to do to improve and have a chance of winning the split. I think win or lose in any competition, the biggest thing is what you actually get out of it. So we can actually get more out of this series than if we won it. If we are diligent and we do all the correct steps. Deixa eu voltar aqui, guys. Perdão. In any competition, the biggest thing is what you actually get out of it. So we can actually get more out of this series than if we won it. If we are diligent and we do all the correct steps and figure these problems out now and tackle them now. And I think for us coaching staff, it is very, very clear what we need to tackle and what we need to do. Gather up. Go. Precisei pôr o mouse para carregar. Tava 2% e apitando aqui. Hey, give me some Smiley, Benvy, and Bill. I want you guys to say something short for our game. Something short? Something short. Let's go, guys.
You guys can start. Cade jogou contra a Fúria, né? You guys can start. I don't know. Chris just get us on by surprise. I think we have to say something, but I'm kidding. I think yesterday, like he said many things I wanted to say, and I think today is gonna reflect how you guys wanna be, like on a day-to-day basis. So if you wanna be winners, it's up to you. So I wanna be a winner, and I think you should as well. So we go downstairs and we win. That's what I have to say. I think for me, guys, I just really want you guys to come in with confidence in how you guys play, like as individuals, so you have no regrets. Belzeiro é um cara direto e reto. No matter the result from this series, and it can be a part of the reason we win the whole split. Okay. Yeah. Guys, I think for me, these were the games that like made you feel a certain way. Like these are the big games. I know it's not playoffs yet, but I think that's what I want you guys to really take into stage today. Like these kind of games, you don't get that often, you know, when you really think about it. Even like for the split, but even for the year. So more than anything else, I want you guys to cherish this, enjoy it. And when it comes to the game, like I just have one advice, it's like be a unit. Whether you're doing something together or you're trading on the other side, like if you're the guy who's not a part of the play, get as much as you can. Be involved. Help with the communication, you know? This is what I want to get across. Come here, guys. And fucking enjoy it. Fucking go. Let's fucking go, Enjoy, motherfuckers. guys. Nothing to say, Chris. Let's fucking go there. Esses motivacionais aí eu não sei não, hein? Vá pra casa, vá. Vá pra casa, vá. Acho que jogo 1 a gente não teve a melhor preparação. Acredito que não que o draft esteja necessariamente ruim, mas a Tava gente horrível. foi meio desprevenido como as coisas foram. Os jogadores, os coaches tinham uma ideia diferente. Então a gente acabou montando algo que talvez não fosse o que a gente estava esperando. Tava ruim não, tava então, horrível. nesse jogo, acredito que a nossa adaptação não foi a melhor. Então, nesses primeiros minutos, eu sinto que a gente teve bastante dificuldade em ver o que seria bom pra gente, o que não seria. Então, por a gente estar atrasado, por a gente estar tomando decisões não da melhor forma, eles acabaram pegando uma vantagem. Cara, tem vozes de fundo do jogo, eu acho, né? Reparem. E, cara, a vantagem com aqueles bonecos, eles conseguiram esnobar bastante, porque eles já tinham campeões de early game que pressionavam. Então, acho que acabou ficando nisso. O jogo foi meio que snowball. Acredito que a gente teve a resiliência legal de tentar fazer jogadas, a gente conseguiu segurar o jogo por um tempo bom, mas não foi suficiente. Guys, I'll be honest, right? You guys are playing fucking good. It's fine, The last Fury series, Ali did this as well. He solo lost us a series. It's the same thing. No, we did the run out because I agree with best pick this game, right? But we did the run out and we realized that when we have the game that we can play is very easy, you know? Ele falou sobre o Victor e sobre a Gwen, ou sobre o Victor e sobre a Kai'Sa, mas eu acho que é o Victor certeza, mano. Pode ser que seja o Jarvan também, porque os piques mais problemáticos dessa série... Porque o primeiro draft estava um draft hard scale, né? Tinha Gwen top, Victor mid e Kai'Sa bot, tá ligado? It's not easy to dive when Giga is not very good on the Aurora counter pick and they have a So I understand it's not the ideal draft that we were playing, but if we play slow and methodical, we play fine. You know? But Miru, you died early gank, and then we did well on the swap, and then we panicked on the dragon, and then Yunara got 3 kills. That's what happened, you know? Like, I think we should be completely fine with this draft no matter what, because you're on a comfort champion, right? Victor is free scaling into Rise, and Gwen is undivable. We just needed to scale, you know? I just feel like we lost to ourselves before the game even started. You know? Like, permanently, we're panicking, and I think we died 6 or 7 times in early game, just because we don't want to play, you know? That's just how it is. I need you guys to step it up more, right? Give them a hand. And we need to go into these games with confidence. Like, you guys shouldn't even be looking at champions, honestly. Just look at the enemy and just have the confidence and have the understanding that, you know what? Like, if this is a scrim and we're playing with 0 pressure, we can always outplay them. You know? That should be our mindset going into these games, you know? Yeah. Like, we need to have a winner's mindset. Like, even if I draft you guys fucking Zillion Master Yi, right?
It needs to be like this. Yeah, forget about Darkus. Like, it's just about, like, what I want to see now, this next game, win or lose, I want to see mentality that we are a team that can beat this team. Simple as that, you know? Because I didn't really have that vibe, you know? Like, but I do think, in general, we were trying to come with solutions. Just, like, do it with a bit more urgency. Just, like, try just, like, exactly, be on top of it for this game, that's all I ask. Yeah. I don't care if we lose, like, for Tipo, eles querem que esqueçam o draft e que estão no comando desse jogo. Mas aí pega Victor, Gwen e Kai'Sa. Não sei não, viu? You need to believe that we can beat them, like, because it's so Fazer um draft mais agressivo, Shinzal, Thalia, Renekton. Make the game bloody if you have to. Play 30 kill game. E falar isso, beleza. The big difference between first and second game was we made a lot of less individual mistakes. I think we had a stronger game plan. Tipo, olha esse jogo, por exemplo, e olha esse draft. Ambessa contra Rumble, eu acho que é uma matchup jogada onde a Ambessa deve pressionar no começo, mas eu não tenho certeza, tá? Trundle contra Vi, o Trundle destrói a Vi no começo, destrói. Galio contra Ahri é jogado, o Galio pressiona bastante a lane e eles têm vários Nautilus contra Sivir e Braum. Esse daqui, inclusive, foi o jogo em que a Cade ganha e joga muito bem, não é? E é um jogo unilateral para a Cade. Nesse draft, você pode falar, queremos vocês no comando. Se for possível, até façam um jogo sangrento de 30 mortes. Tá tudo bem, eu não ligo, quero vocês no comando. Aqui sim, aqui é aulas, entendeu? Agora, picar Victor, Gwen, com Jarvan, melado, com uma Kai'Sa, bot e falar, eu quero vocês no comando, aí para mim não tá fazendo a coisa correta, entendeu? Draft, in-game alignment combined. É impossível, é meio contraditório. And o que você faz pro que você quer. We did the good things that we did in practice. I think a lot of how we played today reflects our recent practice. I think when we did well in game 2, it was because we were doing the better things we would do in practice. I still think it didn't show our potential fully. I think it was still a very messy game. It was very slow. But it's against Furia, who is a very, very, very good team in this region. So getting our first win against them the whole year is nothing to sort of downplay. But it needs to be first of many. Otherwise, ultimately, it is meaningless. Eu acredito que a gente tinha um draft muito pai e filho, cara. Meio Morteus e o Smiley. Então, vocês viram? De novo, acho que a gente tava meio sem sincronia, igual eu comentei. Acho que um grande problema hoje foi essa nossa sinergia. Tava fazendo a mesma jogada. Então, nesse jogo 3, por a gente não ter criado uma vantagem, ter acabado dando umas kills no mid e não ter sido proativo depois, eu acho que foi o grande problema. O grande problema foi a gente, como time, não ter criado jogadas depois de ter dado ruim. Acabou que, por conta do draft, a gente tomou um outscale, então ficou difícil. Então, acho que o nosso problema no jogo 3 foi ser proativo, fazer as jogadas juntos e é isso, porque os nossos campeões precisam disso, né? O Pantheon N e a MF, que eles tinham 2 tanques, mas acho que foi por isso. I think we need to improve how we play around mid and overall how we play on mid overall. And I think we need to improve our comms a lot around mid. É agora. I think é agora. Maybe sometimes should. I'm talking about like the last game, but I think it was really bad how we played, and I think it made the game hard for me, and we fucked up like our times. Sometimes we should be bot and we are not because we are getting dragged around. You know? From my perspective today, I know it's negative, but I personally felt like, at least from my perspective, it felt like there was like no mid-jungle synergy today. And if I didn't have a good matchup bot, we would just lose. That was my feeling of today. That's why I got so pissed game 3, because I just felt like if I didn't call what to do, we just didn't do anything. And yeah. Tem um motivo disso, tá? Essa sensação de jogar em mid jungle mal na Cade, ela é perfeitamente lida e facilmente.
Dizames é um jungle que joga o jogo, como que eu posso dizer? Meio que como deveria ser jogado. Ele é um jogo, igual ele deve comentar aqui no futuro, né? Falando sobre LPL e LCK. Ele é um jungle que, caso você veja, ele é impactante early game, ele tem um mid game bom, tem uma teamfight boa, é bom mecanicamente, ele é meio que um all-around ali, né? Como eu gosto de falar. O Mireu, ele é um mid laner egoísta. O que eu quero dizer com isso? Ele gosta de estompar o mid laner inimigo, ele gosta de dar over no back dele, ele gosta que o jungle ajude ele. Então, por exemplo, o primeiro jogo em que ele morre não é culpa do Dizames, é culpa do Mireu, entendeu? Porque ele fica low, ele não usa o TP, ele menospreza o inimigo, e daí ele morre para a play do Ryze e Shinzal, se eu não estou enganado, e ele tava de Victor. O que é o problema disso? Não tem o equilíbrio, porque o Dizames, pra dar certo com o Mireu, ele teria que ter uma gameplay similar à do Carioca, de ser puta e mais ajudar do que jogar o jogo individual, entendeu? O jogo individual é ajudar, saca? Só que o Carioca não faz tanto isso para o mid. A PEN, historicamente falando, sempre deixou o mid lane a Deus dará e jogava com a side, mais com a bot lane do que com a top lane, necessário falar. Então, falta esse equilíbrio entre o jungle e o mid, porque em termos de mecânica, Dizames e Mireu deve ser o melhor do mid jungle, tá? Da LTA Sul como um todo. I do feel like when I call, people still don't listen, so I was just in like a pretty bad place, because when I called something and it was not done, and then I saw them doing the play that I was thinking about, I just felt like we didn't want to win. I feel too stressed to help mid while I just can't, because I get worse matchups bot lane too. Today I got counter picked 3 times in a row and I can't help. So yeah, if we have champs like and we cannot help mid, I think it's hard, in my opinion. I don't want to flame you bowlers, but I did feel like you were not connected to the game, to mid game. But I think you're trolling. Sure. I think you're trolling. Mano, esse papum foi muito bom. Tipo, foi meio que chumbo trocado, tá ligado? Assim, ó, eu vou dar nomes aos bois aqui. O Trimby falou tudo muito bem. Não atacou, não falou com ego, falou realmente o sentimento dele, a sensação que ele teve jogando o jogo e mandou a real. Daí o Dizames, ele poderia ter falado um pouquinho melhor as coisas, né? Ele só ouviu isso tudo e falou, sure, eu acho que você tá trolando. E daí ele foi reativo e também falou isso, tá ligado? I think you're trolling. Sure, I think you're trolling. Like, if you watch like LCK, LPL, like it's not like... But it's not LCK, LPL, it's Brazil. No, but you're tripping, bro. Like, I might be. Can you tell us your you're perspective? tripping. It's not like I can be mid all the time and like if But you I miss... don't want you to be mid all the time. But if you miss a turn, you're fucked later. Sorry? If you miss a turn, you're fucked like later on the game. So we either are active or we lose. And I want you guys to understand it in game. But we don't. That's too black and white. No, but no, listen. Did you see later, game mid 25 onwards, how the fights were? Yeah. We could not play the game. No, yeah. And you know, you can say whatever you want. But that is true, we cannot play the game. 25 plus onwards. That game, Yeah, but you see. But there's a world we can. No, there's always a world we can. But if we're not active before It's harder that, than why five would we weeks. get an option to play later? We It's can way harder. always, yeah, I'll be honest with you, we can always win again. No matter what we have, if we're better, always. Eu queria saber como que tá a questão do seu mental nessa Ai. em questão dos treinos. Como que tá sendo pra você a questão, a parte psicológica e agora mais após a derrota? Vamos deixar acontecer pra comentar, calma. Então, sobre essa questão psicológica, eu acho que eu não tô no meu melhor momento, assim, no geral, não só psicológico, eu digo mais em relação a como performance e tudo mais, mas Eita. não que eu esteja passando por algo muito difícil nem nada, eu só tô, acho que, tentando ao máximo achar a melhor forma de seguir com os treinos e tudo mais. Eu acho que a minha performance nos treinos vem sendo bem boas nos últimos meses, no geral. Então, eu acho que é mais uma questão de transferir isso pro stage. E, no geral, é esse o meu foco. Eu não tô mal, eu só tô extremamente
cansativo e focando bastante nisso. Então, eu acho que é algo que vem melhorando com o tempo, mas honestamente eu vi que algumas pessoas estavam preocupadas comigo, eu recebi algumas mensagens também, então eu queria aproveitar para falar que tá tudo certo, mas é só um momento assim de um pouco mais introspectivo, eu diria, e de bastante reflexão, mas no geral tudo certo. Because for me, what we should be talking about in this meeting is like how we react on stage. That's what I want to get across, like how you feel on stage. Caralho, que edição like, for example, linda. this game free, like you got it across, Eddie, but I want to know from you, Bobbers, your perspective after this, like this mid situation when it was flashed and then we died. Like how did you feel on stage after that? That play was, the comms were so fucking shit, because his wave was freezed on mid. He was calling me, but I didn't base, so I had to go mid. But Nico had tempo on us, yeah. So we had to like either do like a fast play, but like the comms were so fucking stressful, or we just like give away the mid, and I base, and the game is like mega fun too. The thing that I was hoping that would come out from you guys. Viu? Tipo, o que eu falei do equilíbrio? Vinho, tá vendo? O Mireu queria o quê? Ajuda pra Minion Wave mid. Daí ele não tinha dado base. Por quê? Porque o jogo dele não é pensado na mid laner de fato. E não que seja um erro, tá? O Dizami joga o jogo como um todo, não direcionado a uma lane específica. Mas o Mireu demanda, e com isso, ele queria o jungler e o suporte lá. Mas o Dizames, ele disse o quê? Que se ele não fosse pra Minion Wave mid e desse base, o jogo teria sido tranquilo. Então você vê que as perspectivas, elas são diferentes. O que tá tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu acho que é normal isso. O Mireu é muito bom, é o melhor mid atualmente, né? Ele e Kazé ali, e ele quer aproveitar disso. Ele é um mid laner mecânico, ele quer, mano, ir até o limite. Enquanto o Dizames é o Jung, que também tá pensando mais ou menos assim pro que dá dentro da role de jungle, entendeu? Is personally, Addy, I felt like before the game one even started, we had already lost. No, that's not true. No, I know you say that. I can tell you how my view of the point was. I think game one draft was completely unplayable, elegant, and I was thinking how to play the game. Perfeito. And I couldn't find a way early. Yeah. Because we had 3 losing lanes and technically a losing jungle, I still think. Perfeito. Vinho também. So we legit can't do anything. Yeah. So we are waiting for them to answer. Yeah, Adrian, can I tell you something? Sure. This is the point I'm trying to get across. The moment when I went upstairs, that is exactly what I told Smiley that you would be thinking. Like, I think you need to understand that I understand how you see the situation, you know? But my point is, when we go into games, guys, we are so fucking stressed. Like, okay, if the draft, in your opinion, is difficult, Adi, right? Or you guys think it's difficult, there's nothing we can do to change it, right? We can only talk about and try to find solutions. The issue is in a game, we don't even know that's gonna be hard, and then we just get fucked. So what I would like us to focus on is how we react to when stressful situations happen. Does that make sense? Does that make sense? That's what I'm trying to get at. And that's what you're not understanding here. So let me tell you how to fix it, right? One side needs to give to the other. That is 100% true, I agree with that, Adi, yeah? But 2 is we need to improve the way that we react. Personally, I know and I see that our stressful environment inside the game is making us play 100 times worse. We're not making good decisions. And so, the way that we improve this is we need to frame challenges differently. This is what I keep trying to say to you guys. So say we have a situation where it's hard to find an early game because I messed up draft. Okay? Point 1, yeah, we should not be in that situation to begin with. If I put you in a game, Addy, where you feel like the game is unplayable, then that's my fault, you know? Sim. But that's already done. There's nothing we can do about that. So we go into the game. Now we should say, okay guys, early game is really hard. Let's just try survive and keep trading. I think that's the only comms that we should have had to say. But I think, like when we hear people talk to each other, it is incredibly stressful. And we are raising our stress level in a stressful environment more than we have to
So we can never be a good team because we make bad decisions when we can make better decisions. Yeah, I think as far as draft goes. Eu entendo bastante o que o Sir está falando. Ele não mentiu aqui. Tipo, é um fato de que o draft estava uma merda. E é dever dos jogadores tentar achar uma solução independente do trabalho do coach ter sido bom ou ruim dentro do draft. Já tá feito. Quando já tá feito, o que vocês precisam fazer é tentar achar soluções dentro do jogo, né? Então, eu acho que a primeira e mais rápida é vocês terem consciência do problema que vão enfrentar. Galera, o começo do jogo vai ser uma merda. A gente tem uma composição late game e eles têm uma composição early game muito boa e eficaz contra nós. E daí vão se desenvolvendo. Uma coisa que o Joko, como treinador, fazia muito era que o Joko sempre amou e teve tesão em composições late game. Então o Joko, ele gostava de ditar muito o que ele queria que o jungle e o mid principalmente fizesse para controlar o early game. Claro que algumas coisas fugiriam da nossa mão, né? Então, por exemplo, o Joko falava, olha, quero que você jogue muito pelo bot e dê cover pro mid. E não sei, o top tá agressivando muito, o meu top matando o top laner, eu preciso ter a minha adaptação ali. Mas era o melhor caminho que o Joko dava pensado na nossa comp versus a comp do time inimigo. É uma coisa que o Sil também pode complementar. Mas ficar com uma comunicação estressante, tóxica pra dentro do time, falando sobre a composição negativamente, ou qualquer outro ponto do jogo, pode realmente afetar e deixar mais estressante um ambiente que já é estressante, entende? Today's series, I think we could have done a lot better. I think Fury is by far the best drafting team in the league. Sim, concordo. And we made some pretty simple mistakes, so they're very easy to fix, and I think we will. And this is something I'll help with. And as far as the players adapting to the champions given, I think this just comes back to practice again. This should all be tackled in practice. The players should not have to think about it going onto stage, and then it should just flow easily. And it's all connected, you know. It's not just I'm not comfortable in this champion. It's players understanding what their roles are, how their champion functions in different game states, etc., etc. But it all just ties back to practice. Cara, acho que o trunfo do 2, como eu disse, acho que a gente jogou... Vocês sabiam uma coisa? Eu não sei se vocês devem concordar, mas provavelmente não. Uma coisa que dentro do LoL eu não gosto muito de fazer e falar é a função que outra pessoa deve fazer. Sabe por quê? Isso limita drasticamente o jogador. O LoL, felizmente ou infelizmente, ele é totalmente contrário a uma receita de bolo. Você pode chegar para um bronze, um gold, um platina, um esmeralda dentro de um jogo amador e falar, olha, nesse jogo você vai sempre dar engage, nesse jogo você vai sempre ser reativo, nesse jogo você vai ser muito proativo. E isso dá certo. Mas dentro de um jogo profissional, o jogador ir sabendo a função e dar tunnel vision nisso, em sempre fazer uma coisa, pode ser muito desastroso. Entende o que eu quero dizer? Tipo, você chega pra um pro player e você pode dar uma base, um caminho para ele. Olha, esse jogo aqui, você tem que ser muito proativo early game, não sei o que, não sei o que lá. Só que se ele não se adaptar dentro do jogo, ele vai estar sendo um pateta. E a gente não quer isso de um jogador profissional. Pelo contrário, a gente quer o oposto, a gente quer a adaptabilidade, sabe? Isso é só um off-topic que eu decidi trazer baseado no que o coach falou, entendeu? Eu acho que... No LoL, isso. Que, claramente, outros jogos eu não sei, eu não tenho base competitiva. Dos caras e fightando esses objetivos, porque a gente não consegue dar siege sem range nenhum. Então, quando chegou nas situações de luta, a gente só foi sem hesitar. Então, a gente conseguiu pegar a vantagem que precisava e vencer o jogo. Diferente do jogo 3, que eu acho que a gente, igual eu disse, não estava na mesma página. Então, a gente precisava estar sincronizado, usar as ultimates junto, pegar a vantagem, pegar espaço. E igual o cara que pega pop e dá tunnel vision e ultar os caras para fora. Quando você não abre essa vantagem contra 2 tanques... Isso vale para muitos outros campeões. Dano, fica difícil de criar depois. Então, deu uns 20 minutos ali, já estava muito complicado. A gente podia ter ganho o jogo se talvez a gente não fight aquele dragão, que eles pegam o barão nos 25. Se a gente talvez give aquilo ali, pega o terceiro item, talvez desse para pegar uma fight, mas não foi o que aconteceu. The reason I valued Smiley so much as a player was no matter what, I could count on him to try bring the boys up
and find a solution. That's what I need from all of you guys, you understand? That's point one. Can everyone agree with that? I think I'm pretty reasonable. You know? Like I'm not shifting blame here, guys. I'll be honest. I'm not shifting blame. But I'm telling you guys, we are not a winner team right now. From a mentality perspective, from a comp perspective, from the way that we deal with bad situations, in and out of game. 2, okay, let's talk about confidence. So, I 100% agree with Addy in the sense that, and I understand where you're coming from, in terms of mid-jungle, in terms of how you feel like you need to win some, the bot lane. If you guys want to build true confidence and do what I'm saying in the best way, your training just cannot be bad. But like, what I mean, I think draft is the same. Even if our draft is bad, in the scrim, you guys practice that resilience. Sim, that confidence concordo. is built from trust, and that trust is built from training. If you see your teammates smurfing every game, you're gonna feel that confidence and trust on stage. The reason Addy, and I think you are, knowing you for many years now, I think you are even more affected by this just as a person, you know? When our training is bad, Adrian is gonna go into the day extra bad. And I'll be honest, that's on him. That's a challenge that he's gonna have to fix and be better at, you know? But I don't think that in training our attitude is good. I don't think in training we have that mentality that I'm talking about on my first point. So that's why I yelled at the FF, you know? I'm not disagreeing that sometimes we have bad drafts or whatnot. I'm disagreeing with the way that we find solutions, which is also, by the way, a part of my job. Concordo. And I think the higher the tier of the competition, the more ban pick matters, especially when it comes to exacerbating the strengths of your team and minimizing your weaknesses. But we're in fucking Brazil, I'll be honest with you guys. You know? That's like, draft is important, and I've changed my mindset a lot, but gameplay and mindset is like 90% of the game. Só queria dizer... Discordo. Mandou 100% bem até aqui. Falar que aqui, por ser Brasil, gameplay e mentalidade é 90%, mentiu. O draft é uma parcela muito grande, porque nós, como telespectadores, isso é uma coisa bacana até, tá? Vou explicar para vocês de uma maneira que fique bem fácil de entrar na cabeça de vocês. O Dudão, uma vez, por exemplo, falou que quando ele era pro player, ele achava que todo draft era jogado, que nunca perdeu por causa do draft, e sempre por causa de gameplay. E daí o Dudão, quando virou apostador, ele falou que isso é a coisa mais estúpida que um pro player pode se falar. Por quê? Porque apostador, muitas das vezes, não apenas esse parâmetro, mas se baseia no draft. E ele ganha apostas se baseando no draft. Entendeu? O draft, seja no Brasil ou em qualquer outra região, mas quero falar mais aqui do Brasil, não é só 10%. Entendeu? Várias vezes, quem acompanha a ilha na co-stream, a gente vê um draft contra outro draft e já fala, esse time venceu. E 90%, o time de fato vence. O time em que nós falamos pelo draft, né, em que vimos. É claro que a mentalidade, ela importa muito. Não importa se seu coach fez um draft ruim ou bom. A sua função como jogador é performar quando o Chaep falar o tá valendo. Foda-se. Entendeu? Ah, mas o coach aqui fez um draft merda, eu tô de Gwen contra Renekton e eu não jogo essa matchup. Então você não é jogador profissional. Porque você precisa estar apto a todas as coisas que vier e der para você. Ponto. Entendeu? Dentro do jogo você precisa achar maneiras de solucionar o seu problema, seja o problema que o coach deu ou que o coach inimigo deu. Porque em termos de draft, o time inimigo também vai ter os méritos. O seu coach não vai ganhar todos os drafts, entendeu? Claro, podemos concordar que aquele draft foi ridículo que o Seal fez com 3 scaling. Concordo 100%. Aquilo não deveria existir e não foi só mérito da Fúria. Foi muito demérito do Seal também, entendeu? Mas, e como a gente pode ver, a Fúria ganhou aquele jogo no draft. Entendeu? E a Cade perdeu esse jogo no draft. Não tem como você dizer que é só 10%. Porque quando eles entraram no jogo, vocês viram o que eles disseram? Como eles se sentiram? Não tinha como falar nada. Fazer nada, perdão, dentro do jogo. E isso não é 10%. 10% é aquela coisa que ela influencia e talvez você nem sinta
Não é. O draft não é 10%, entendeu? Se engana a pessoa que acha. Se engana a pessoa que acha. Veja bem, de agora em diante, repara bem em um draft contra o outro e tenta descobrir o resultado da partida através do draft. E essa leitura, ela tem que ser feita de forma parcial, né? Sem você tomar lados. Você pode ser PEN, mas ainda perceber que o draft da equipe inimiga foi melhor, o que é 90% das vezes. E daí você, saca, faça essa leitura e tenta entender um pouquinho as coisas e você vai ver que o draft não é só 10%. Eu só discordo nessa parte do Sil. De resto, ele mandou muito bem. 90% of the game. Só queria dizer que a gente sabe que vocês esperam muito mais do nosso time. Eu sei que a gente tem muito mais para mostrar. A gente teve treinos excelentes esses últimos meses, então eu acho que hoje foi um dia bem importante. A gente teve bastante conversas aqui. Acho que foram jogos que aconteceram de uma forma que foi bem importante para o crescimento do nosso time. Então, cara, esse playoff, eu acredito que a gente vai vir muito forte. A gente vai ter essas boas semanas de treino aqui, então continue acreditando. O Split tá no meio agora, a gente vai buscar esse campeonato no Norte. A gente vai buscar a taça, cara. Continue acreditando. Yeah, I mean, it's been really cool. Não foi being muito LTA convincente, full-time né? Split. I'm really enjoying it so far. I think I love working with Smiley, Biozera, and Seal Crisp. And I really love interacting with the fans, seeing fan art, seeing people, mention me, recognize me. It's really nice, and it makes me feel really happy to be in Brazil, doing what I love. And hopefully we can be successful this split and sort of repay that that love that you fans give us. And that's my aim. So I hope to make you guys proud. Thank you. Mas é isso então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tipo, essa cage, um fator muito esquisito acontece nessa cage. Tipo, o Seal, porque ele é hoje, para mim, a maior representação da cage, é aquele personagem do anime que quase sempre chega lá, mas nunca chega e sempre toma do protagonista, tá ligado? A Cade é aquele personagem que você olha, você bate o olho e você sente que não vai muito longe. Desculpa, Cade, por desacreditar em vocês. Passei muito tempo acreditando, mas hoje, talvez, por muita desesperança, por muita frustração, eu olho para a Cade e sinto isso. Eu olho para a Cade e sinto que tá faltando sempre coisas, entendeu? Sempre, tipo... Eu olho pra Cade e não sinto, entendeu? Tipo, embora a PEN tenha sido vice várias e várias vezes, eu olho pra PEN e consigo enxergar um elenco, um host que possa ser campeão. Embora essa Cade cague muito e chegue numa final, eu ainda não consigo enxergar. Eu não consigo explicar por palavras e até mesmo análise de gameplay o porquê. É só uma questão de feeling, tá ligado? Talvez por frustrações, talvez, não nego, tá, de vocês. Eu não tô fazendo nada muito profundo aqui. É mais eu como telespectador mesmo. Mas é um time bom. Sem sombra de dúvida, é um time bom. É um time top 3, top 4, pelo menos ali pra começar a conversar. E eu gostei dessa lavagem de roupa suja, sabe? Eu acho que todo mundo colocou e expôs bem o seu ponto ali. E deixou claro na mesa, né? Olha, isso, acho isso e aquilo. E pronto. E daí eu acho que agora, com essa lavagem de roupa suja, eles vão cada um entrando no mundinho do outro, sabe? É importante você deixar claro como você se sente dentro do seu ambiente de trabalho, principalmente quando o seu trabalho ele é coletivo. Olha, eu tô sentindo que você tá fazendo menos. Tô sentindo que se eu não faço isso, você fica horrível dentro do jogo. E por aí vai. Muito bacana o que o Trimby falou. Eu só senti o Trimby muito reativo. Tipo, ele nunca calava a boca quando o assunto tava rolando, sabe? Tipo, ele queria falar a todo momento. Numa conversa de feedback, é tão importante você saber falar quanto você saber ouvir, entendeu? O cara que ele só fala, ele nunca está apto ao feedback. E provavelmente aquela outra pessoa, o ouvinte do momento, não vai levar a sério o que aquela pessoa está falando, porque ela só tá falando. A pessoa que só fala... geralmente não tem razão, porque ela tá falando com a emoção. Porque a pessoa lógica e racional, ela fala, ok, expus o meu ponto, agora vou ouvir, porque eu também quero melhorar as minhas coisas, entendeu? Também quero saber, não só sobre melhorar, mas também quero saber o lado da outra pessoa. Porque, embora, vamos supor que eu tô 100% certo e a outra pessoa está errada, e é unânime isso, eu preciso ouvir a pessoa errada.
Porque eu só vou conseguir sair de onde nós estamos e nos tirar daqui se eu ouvir você. Porque pra eu fazer você me entender, eu preciso te entender acima de tudo. Entendeu? Então, essa conversa foi linda, tudo muito ótimo. Só deixo essas duas ressalvas. O draft não é só 10%. O Sil tá falando bobagem, tá? Ele tá se enganando. E o Trim precisa saber mais ouvir do que falar em determinados momentos, sabe? Só isso. Senti ele muito reativo nas falas dele. O que vocês acharam, guys? Gostaram? E tá de parabéns, tá? Ao novo filmmaker, videomaker aí, que tá por trás do Behind the Stars. Deu um upgrade muito grande. Claro que não vai ser sempre em que você vai conseguir um conteúdo como esse, né? Mas eu acho que a edição dele, a trilha sonora, tudo isso foi muito bom. O Chuck, que era responsável por isso na Cade, tá na Loud agora. E ele, pra mim, é um dos melhores, se não o melhor, uma das maiores referências aí. Então a Cade contratou uma pessoa nova que também tá mandando muito bem e tá de parabéns, tá?